Bem-vindo ao Desconhecido. Me diga de onde está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo, para que o YouTube continue te entregando o oculto. Eu sempre disse que café sussurra quando a lua cresce. Nas encostas frias da mantiqueira, os talhões de folha verde escura fazem corredores de vento que carregam recados e pragas. Quem tem ouvido para o silêncio, ouve. Sou Eulália, parteira desde meninota, e aprendi a decifrar o X de louça que o bule solta, o estalar de madeira nas frestas do rancho, a mudança do canto do inhambu quando a noite traz coisa ruim. Aprendi também as rezas, os nós, o sal, a tesoura aberta sob o travesseiro, o umbigo bem enterrado com carvão e ferro, e a trezena para amarrar o que é solto e soltar o que é amarrado. O que eu não tinha aprendido era a envergonhar a fé de um padre. Mariana me chamou ao anoitecer, no auge da colheita, com a fumaça de terra e café subindo dos terreiros. João Lucas veio ao meu encontro na porteira, sujo de vermelho do terreiro, o lenço no pescoço molhado de suor frio. Havia um tremor nas mãos dele que não era de cansaço. Eu conheço o tremor de susto. E conheço também a fama que cerca um homem quando é o 7º filho vivo da sua mãe. Meia dúzia de histórias de encruza e lua, e mais meia de olhares torcidos. Naquele arraial, dizer que João Lucas era inocente era bater de frente com a vontade da conversa alheia. O parto de Mariana foi daqueles que pedem paciência e firmeza. Peguei a tesoura grande, deixei aberta sob o travesseiro, benze a barriga dela e cantei baixo a reza da minha avó. A lua entrou pelas frestas como unha pálida, e eu contei as contrações no compasso do estalar do fogão. O menino nasceu com a camisa fininha no rosto. Rasguei com cuidado e segurei o choro que veio forte, bom sinal para peito de mãe. Fiz os 7 nós no cordão, enquanto o sangue ainda quente lembrava ferro e sal. O umbigo, se bem amarrado, anima e prende vida. Um umbigo solto puxa coisa errada. Eu tinha pressa de água benta. Menino de umbigo fresco não devia passar noite sem batismo, ainda mais com lua redonda e rastro estranho nas beiradas do terreiro de café. Nos dias anteriores, as galinhas amanheceram em silêncio e o cão velho de João Lucas desapareceu sem despedida. Debaixo da moita de samambaia, achei marcas como de mão, mas com dedo a mais, impressas na terra molhada. Na encruzilhada de pedra, vi pegada de gente que virava de bicho. E tinha o leite azedando mais rápido que o costume. O arraial inteiro cochichava, e o cochicho aponta mais fácil para o homem que já carrega o número no nascimento. Diziam que João Lucas rondava à meia-noite. Eu sabia que ele vigiava as cercas, desconfiado, porque quem tem medo de ser apontado vigia tudo ao redor, não confia nem na própria sombra. Ao amanhecer, depois de limpar Mariana e pôr o menino no peito, amarrei o umbigo com linha nova, enrolei em pano de algodão e fui com o embrulhinho até a igreja. O ar da serração entrava nos ossos como faca molhada. O padre me recebeu no adro, de batina impecável e nariz enfeitado de austeridade. Falei da urgência, de como a gente precisava do batismo antes da noite cair outra vez, das rezas que eu saberia dizer em caso de perigo, mas que queria a bênção certa. Ele respondeu com catecismo e calendário. Disse que não seria refém das superstições da roça, que batismo se marca para o domingo e que antes era preciso regularizar a situação de João Lucas e Mariana, que viviam casados de papel de prefeito, mas não de altar. Lembrou pecados, fechou a cara para as minhas ervas, desdenhou da tesoura aberta e riu da trezena. Eu vi o riso, e nele, um pingo de medo mal confessado. Não adiantou. Sai de lá com a certeza de que o menino ficaria exposto. Voltei acesa de raiva, mas mais ainda de cuidado. No rancho, a luz de meio-dia caía seca, apesar da umidade do vale. Ensinei Mariana a não largar o menino sem o rosário no colchão de palha, pus sal grosso em linha no umbral, virei as sandálias de João Lucas, deixei o terço enrolado no pé do berço e guardei a tesoura aberta como boca de aço debaixo do travesseiro. Enterrei uma lasquinha do umbigo que caiu, junto com prego enferrujado e carvão, num quintal de terra batida, traseira da casa, canto que faz curva com a cerca.
Fiz reza de 13 nomes para Santo Antônio, que segura. Quem zomba da reza velha nunca precisou dela. Os dias se arrastaram grossos como melaço. De noite o vento descia dos morros fazendo música nos cafezais. Eu ouvia a designação antiga nessas notas. O uivo, quando vinha, parecia do lado de lá da tulha, depois mais abaixo da grota. E por fim tão perto que a pele do braço arrepiou como espiga nova. Não deixei para governar o medo. Mandei João Lucas ficar na varanda com lamparina baixinha, a luz acesa só o suficiente para enganar olho de bicho, e eu fiquei com Mariana e o menino, o ouvido colado no peito dele, contando respirações e rezas. Em certa madrugada, um baque seco ecoou do terreiro, como sacaria caindo fora de hora. Saí com o coração amarrado na boca e achei marcas no pó dos grãos, linhas largas arranhadas, um semicírculo de unhas maiores que as de homem. Do lado, uma cruz que alguém tentou riscar e errou. No arraial, as vozes ganharam coragem. Gente jurou ter visto João Lucas à meia-noite, descalço, sujo, cuspindo sangue, de volta da mata, com o olho brilhando de amarelo. Eu sabia reconhecer o sangue de quem morde o próprio lábio de nervoso. Vi as unhas dele, limpas. Não eram unhas de quem rasga couro de cachorro. Naquela tarde, o velho Juca do moinho trouxe notícia de bezerro desovado com precisão cruel. Outra vez, os olhos apontaram o de sempre. Eu dei de ombros para as maldades. Quando a maldade tem uma cara escolhida, todas as pistas que o mundo dá parecem caber nela. Eu preferi olhar o que não batia. Rastro que ia e sumia na encruzilhada. Cheiro de ferrugem no ar sem ter lâmina por perto. Moscas que deviam vir e não vinham. Na segunda ida à igreja, com a lua já cheia e o menino de bochecha corada no meu chale, encontrei o padre preparando o sermão. Tornei a pedir, sem humilhar, mas firme. Falei de perigo, de regra que existe para proteger e pode matar quando aplicada fora de hora. Falei do batismo de emergência que qualquer cristão pode ministrar com fé e água e intenção correta. Ele citou normas, recitou latim, apontou para o quadro do santo no altar como se apontasse um bastão. E disse que eu andava inflando o medo com histórias de lobisomem de varal. Ali, eu perdi a medida. Disse que se a palavra dele falhava com os vivos, eu veria o que fazer com as minhas. O olhar dele ficou de gelo, e não esqueci o jeito como ele guardou depressa uma pequena cruz de metal no bolso, como se esconder a cruz escondesse o temor. Às vésperas da terceira noite vi João Lucas voltar do cafezal com a camisa rasgada na altura do ombro. Havia marcas que lembravam garra, mas a pele por baixo estava inchada de pancada, não de mordida. Ele mesmo se voltou contra aquilo que o atacou. Não era o atacante. O bode preto da vizinha sumiu. Os cães, quando latiram, foi para dentro. O vento trouxe um cheiro que não era de bicho nem de gente. Uma mistura de barro fundo, suor velho e ferro, como se o morro inteiro tivesse sangrado. Eu apertei a trezena, dei água morna com folhas de guaçatonga para Mariana e fiquei em vigília, de olho no batente e no berço. Eu sabia que naquela noite o bicho viria com gana de primeira vez. O padre apareceu, quase no escuro. Veio a cavalo, batendo o trote nervoso, e parou antes da porteira. Desceu sem anunciar, o rosto duro. Disse que veio provar à comunidade, e a si, que não havia nada além de um animal do mato e da sugestão popular. Não perguntei por que trouxe consigo escondido o mesmo crucifixo do bolso, agora pendurado no pescoço. O ceticismo verdadeiro dispensa amuletos. Ele caminhou pelo terreiro, batendo batina nas pernas. Entrou num dos corredores de café, de onde o vento faz funil. Eu fiquei na soleira, a tesoura debaixo do travesseiro, o sal já traçado, o menino no pano junto ao peito. João Lucas, de dentro da sombra da varanda, vigiava com o corpo inteiro em tensão. Quando o uivo veio, não parecia de garganta de bicho. Era como se uma coisa tivesse aprendido a chorar imitando gente e não houvesse mais volta. O café, naquele instante, sussurrou de um jeito que eu nunca tinha ouvido. E então, um estouro breve, de galho grosso.
E depois o barulho de uma coisa que corre em 4, mas pesa como 2. Eu vi de relance um vulto maior do que qualquer cão da região, o dorso arqueado, o pelo escuro grudado de sereno, a boca aberta mostrando dentes que não eram bem dentes, eram navalhas de marfim. E vi também uma sombra de batina recuar com a urgência que só o pânico ensina. O padre tropeçou no degrau do terreiro, caiu de joelhos e se levantou com os olhos mais brancos do que o leite de cabra recém-tirado. Tentou juntar a razão que pregava ao que via, e não coube. Ninguém me contou. Eu vi o jeito como ele apertou a cruz no peito como se ela de repente fizesse sentido. Não me pediu desculpas. Também não disse nada. O silêncio dele era a primeira confissão verdadeira da noite. O bicho veio até a varanda. Parou antes da linha de sal. Cheirou. Rosnou um som baixo que fez o vidro da janela vibrar. João Lucas gritou meu nome sem dizer. Naqueles olhos havia um pedido mudo para que eu mantivesse o menino onde estava. Foi então que entendi. O que rondava não procurava um homem culpado. Procurava um umbigo fresco sem cruz. A conversa de que lobisomem corre 7 encruzilhadas, de que bebe sangue de recém-nascido não batizado, de que volta para casa como se fosse nada, sempre me pareceu aviso mais do que lenda. As lendas são mapas. Os padres às vezes não querem mapa que não seja o deles. Eu não esperei mais. Virei a lamparina para dentro de modo que a sombra do bicho me perdesse a meia distância e fui até o lavatório. Peguei água não de rio, mas do pote que eu mesma enchia toda manhã, água limpa e guardada sob pano. Fiz a intenção certa, a fé que aprendi sem latim, e disse as palavras que valem pela urgência. Acordei o santo de dentro de mim e batizei o menino com o nome que os pais tinham escolhido, pedindo perdão pelo atrevimento ao mesmo tempo em que sabia que não havia atrevimento nenhum. Se Deus não quiser, o povo não segura. Se Deus quiser, ninguém desata. Pus um fio de água na testa do pequeno e rezei com a garganta grossa. A tesoura sob o travesseiro parecia ter ganhado peso. Do lado de fora, o bicho se impacientou. Bateu a unha no batente e o som foi de ferro em porta. João Lucas avançou, não com arma propriamente. O rifle que teimava em manter por perto estava descarregado há dias, mas com o corpo inteiro de quem entendeu que a culpa não morava nele, e por isso tinha coragem nova. O bicho se lançou contra ele e parou, como se tivesse trombado com vidro. Não era vidro, era a linha invisível que a fé risca quando o que precisa ser feito foi feito. Ainda assim, rasgou-lhe a manga, e o sangue veio grosso, quase preto, escorrendo para o soalho. O padre, sem saber onde pôr os olhos, recuou até bater com as costas na parede e fez um sinal de cruz tão apressado que parecia garrancho no ar. Eu não tive pena nem raiva, só uma compaixão antiga por quem só acredita quando a sombra encosta. A noite demorou a passar, umidade debruçada no rancho, o café respirando pesado como bicho cansado. Eu sentei no chão de terra batida, o menino no colo, uma mão no rosário, a outra na nuca dele, sentindo o calor da vida perto do meu pulso. O padre tentou chamar o fenômeno de outra coisa. Um cachorro grande, um lobo que desceu do alto, um engano da vista causada por lamparina e vento. Não se escuta o que se chama por nome errado. Ele saiu de madrugada pálido com a batina suja de pó e ainda teve a coragem de dizer, mais assíduo que a mim, que no domingo veria a melhor forma de oficializar, desde que certos ajustes fossem feitos, papéis, confissões. O que me importava era a criança viva, o umbigo seguro e a certeza, agora manifesta, de que João Lucas não era a coisa que o arraial queria que ele fosse. Nos dias seguintes, eu caminhei com cautela. Enterrei o resto do umbigo com um prego mais pesado na beira da encruzilhada, joguei por cima um punhado de cinza do fogão, deixei uma faca velha enterrada de ponta para cima, coisa que minha avó ensinou para que o bicho tropece no ferro quando vier farejar. No quarto, deixei a tesoura aberta como boca alerta, o sal renovado. O café de dia parecia mais claro. De noite, ainda fazia aquela música de viração. João Lucas, com o ombro enfaixado, dormia sentado, a cabeça recostada na parede, o rifle ao alcance da mão,
mais para que a mão tivesse no que descansar do que por utilidade. Mariana, deitada, começou a sonhar sem susto. O padre voltou uma semana depois, com cara de domingo em dia de semana. Trouxe a pia móvel, a água benta, os olhos. Falou com a boca, mais do que com os olhos. Eu assisti. O menino recebeu o óleo que fecha e abre. Houve papel, assinatura e um leve tremor no punho do padre, que ele disfarçou ajeitando o breviário. Ao sair, deixou cair sem querer um pequeno escapulário. Eu peguei e chamei e ele, ao invés de agradecer, disse que não era dele. Não insisti. Pendurei no berço, do lado de dentro, que toda proteção extra é bem-vinda, mesmo quando chega negando o caminho que fez. O arraial, aos poucos, parou de puxar a conversa pelo lado de João Lucas. A boca que acusa precisa de alimento, e fome sem alimento definha. Alguns olhares ficaram com vergonha, outros com despeito. Não me ocupo disso. O que me ocupa é a memória de como o medo escolhe uma cara e chama de culpada. E de como a fé às vezes precisa ser ato, e não horário. De noite, ainda escuto. O café continua a sussurrar. Conto 7 respirações entre cada batida do meu coração, como fazia com a mão no peito do menino, por mania e por reza. Penso no padre, no susto que ele não quis nomear, na verdade que só se admitiu pelos dedos que tremiam. Penso nos mapas que as lendas desenham e que a gente ignora até pisar na beira do traço. Penso no bicho, não por curiosidade, mas por respeito às coisas que não acabam quando a gente não olha. E às vezes, quando a viração desce dos morros e a serração come a estrada, eu juro que escuto. Lá longe, atrás dos cafezais, depois da tulha, pasto adiante, um uivo. A cada vez, parece mais distante. Ou talvez, só talvez, seja o café mentindo bonito pros ventos, me enganando com carinho para eu dormir.